Capítulo 5. Tendo que aturar a semana de suspensão em casa, foi com enorme ansiedade que cheguei àquela segunda-feira, meu primeiro dia de trabalho na Barnes Noble. Peguei a linha 6 do metrô, fiz baldeação para pegar a linha F em direção ao Brooklyn. E após uns 25 minutos de percurso, desci na estação da 7ª Avenida do Park Slope, seguindo o mapa que havia obtido na internet. Caminhei por entre as ruas bucólicas e agradáveis. As diversas casas de 2 andares do lugar tinham sua estrutura de cimento, com formatos semicirculares e detalhes rebuscados, tentando imitar pilastras romanas. Um afinado coro vindo de uma igreja episcopal próxima à livraria conseguiu acelerar ainda mais meu coração, já abalado pela indescritível emoção do primeiro dia no primeiro emprego, dando tempo para que minha respiração voltasse ao normal. Fiquei alguns segundos do lado de fora da loja, observando hipnotizada o letreiro luminoso de neon pendurado em uma de suas amplas portas de vidro. Alertava para o horário de funcionamento da loja e que ela dispunha de acesso gratuito à internet sem fio. Finalmente, tomei coragem, passei pela porta giratória e entrei. A livraria tinha 2 andares e era linda de tirar o fôlego, muito clean, arrumada e colorida. Apresentava prateleiras de madeira em níveis diferentes e abarrotadas de livros de todos os tipos e tamanhos, dispostos em diversas maneiras de organização: vertical, horizontal, em círculos e semicírculos. O desejo era claro: encantar o comprador. Se me baseasse no que estava à minha frente, essa não seria uma tarefa difícil. Oi, eu sou Rose, uma das gerentes daqui. Você deve ser a nova vendedora pela qual fiquei responsável, não? Fechei a boca. A mulher havia me pego desprevenida. Sim, gaguejei. Muito prazer, disse ela. Rose devia ter uns 30 anos de idade. Era magra, cabelos longos e orelhas de ébano. Ei, pessoal, essa é a Nina. E foi me apresentando um a um aos simpáticos vendedores da equipe. Aquele bonitão ali é o Bob, nossa enciclopédia ambulante, continuou Rose, fingindo gritar enquanto apontava para um rapaz gordinho que estava atrás do balcão. Tomado de espinhas no rosto, vestia roupas muito apertadas para o seu avantajado manequim. E aí, Nina? Saudou Bob. Quanto à enciclopédia, é tudo mentira, mas pode acreditar no quesito beleza aqui do papai. Completou rindo por baixo dos óculos sem desgrudar nem um segundo da tela de seu computador. Ok, respondi. Ele parecia ser um cara engraçado. E aquela ali é a Beth, gesticulou Rose. Super bem informada de todos os lances que acontecem por aqui. Sabe como é, fofocas, festinhas, etc. Oi, Nina, pode deixar que manterei você informada sobre tudo o que estiver rolando, retrucou Beth, uma funcionária baixinha e com a pele cor de jambo. Estou contando com isso, observei em tom de brincadeira. Sem perder tempo, Rose foi direto ao assunto. Mostrou-me a melhor forma de abordagem aos clientes, como deveria ser o atendimento, como acessar os cadastros, estoque, lista de pedidos, etc. Explicou-me que a loja tinha 6 gerentes, mas que apenas nos horários de maior fluxo de clientes é que conseguiria encontrar todos simultaneamente. Em geral, 2 ou 3 estavam sempre por lá. Perdi a conta do número de vendedores que ela me passou, mas de início ela pediu que eu observasse e tentasse reproduzir a forma como Beth e Bob trabalhavam. O Sr. Crawford, nosso supervisor, disse que você domina vários idiomas. É verdade, Nina? Na verdade, não domino tantos assim, Rose. Apenas sei me comunicar o suficiente para me fazer entender, respondi constrangida. Quais são eles? Além do inglês, falo francês, espanhol, alemão e um pouco de holandês, dinamarquês e português. Uau, você é uma poliglota, Nina. O Sr. Crawford tinha razão. Recebemos muitos turistas e agora nossas vendas vão deslanchar, concluiu sorridente e saiu. O turno passou de forma tranquila, enquanto eu conversava com um chileno que me pedia explicações sobre um livro de culinária francesa. Percebi que o chão começou a sumir debaixo dos meus pés. O estranho e já familiar calafrio passeava pelo meu corpo. Ah, não, de novo não, murmurei, apoiando-me no balcão mais próximo para não cair de boca em cima da bancada à minha frente. O que foi, moça? Você está bem? Perguntou assustado o chileno. Sim, só um pouco tonta.
Decidi que não iria desmaiar no meu primeiro dia de trabalho. Hoje não. Em questão de segundos, vi entrar em nossa sessão um grande grupo de turistas japoneses. À medida que se aproximavam, o calafrio aumentava, mas eu estava disposta a lutar. Uma dor de cabeça enlouquecedora me atingiu abruptamente, como se um aneurisma estivesse a ponto de estourar meu crânio. Parecia que meu cérebro estava lutando contra alguma força estranha, penetrante. Senti meu corpo tremer involuntariamente. Concentre-se, Nina. Você não pode entrar em pânico. Reaja. Você está passando mal? Tornou a indagar o cliente. É só uma indisposição. O senhor se incomodaria de terminar o atendimento com outro colega? Claro que não. Você está muito pálida. A dor de cabeça aumentava vertiginosamente. Aguente firme, Nina. Mesmo com a visão embaçada, ainda consegui detectar aquilo que abalaria por definitivo os pilares das minhas certezas. Os olhos azul turquesas mais lindos que eu já havia visto na vida. Os mesmos com que me deparara logo após a queda do andaime. E aqueles que me fitavam com ferocidade e tensão. Perdi o fôlego. Na mesma hora, interceptei outro par de olhos caminhando em minha direção. Eram os de Kevin, e me observavam com preocupação. O que ele estaria fazendo aqui? Quis caminhar ao seu encontro, mas minhas pernas não obedeceram. Minha cabeça latejava. Concentrei-me fazendo força contra aquilo que me atacava mentalmente. E quando dei por mim, não estava mais ali. Acordei sentada em uma cadeira com Rose, quase me afogando com um copo de água. Beth me abanando e Bob conversando nervosamente com o Sr. Crawford, enquanto os outros 2 gerentes afastavam um bando de curiosos dali. Pude captar uma evidente tensão no ar, como se algo horrível tivesse acontecido. Nina, você pode me ver? Pode me ouvir? Gritava Rose. Sim, acho que minha pressão baixou. Murmurei arrasada e sem coragem de encarar o Sr. Crawford. Como alguém podia ser tão azarada como eu? Na certa, eu seria demitida logo no meu primeiro dia de trabalho. É isso. É muita pressão. Coitada, defendia-me Rose. Ela foi submetida a muito estresse. Imagina atender um grupo enorme de turistas logo de cara. Claro, confirmou Bob ainda tenso. Foi uma fatalidade. Ela nem sabe falar japonês. Mas japoneses também falam outros idiomas, como inglês, por exemplo. Retrucou o Sr. Crawford. Sobre o que eles estariam falando? Será que eu tinha feito alguma besteira dos grandes? Droga, não tinha coragem nem de perguntar. Tudo bem, concluiu com asperezas o supervisor. Voltem ao trabalho. Quando o Sr. Crawford se afastou, aproveitei para agradecer o apoio de todos. Obrigada, pessoal. Tive isso alguns dias atrás. Acho que vou ter que fazer algum tratamento para minha pressão. Expliquei-me completamente sem graça. Pressão baixa. Essa era a justificativa que eu dava para mim e para todos. Mas, bem no fundo, eu já não estava mais convencida. É bom mesmo, Nina. Mas, por hora, está tudo bem. Acho que é melhor você ir para casa. Concluiu Rose. Não, Rose, por favor, deixe-me ficar. Minha voz saiu trêmula. Eu praticamente implorava. Tem certeza que está bem? Ela me estudava. Absoluta. Com um olhar ilegível, ela sentiu com a cabeça e, assim que se afastou, aproveitei para me aproximar de Bob e obter algumas informações. Bob, o que foi que aconteceu? Por favor, me diga. Ele respondeu sem rodeios. Nina, você é epilética? Não, claro que não. Você delirou. Na verdade, você estava possuída, como se estivesse incorporando algum espírito ou coisa do tipo. Foi assustador. Ao mesmo tempo que parecia estar inconsciente, você se contorcia e pronunciava palavras estranhas. Nada com nada, entende? Parecia estar lutando contra alguma entidade, sei lá, foi bizarro. Meu Deus, o que mais eu fiz? Minha voz falhava, mas consegui segurar o choro. Bem, um alvoroço se formou. Tinha japonês correndo para tudo quanto é lado. Ah, não. Mas o pior não foi isso. Teve mais? Sim. Ele deu um longo suspiro. Enquanto Beth ligava para o ambulatório, nós tivemos que nos afastar para conter aquela situação e quando retornamos, nos deparamos com uma cena para lá de esdrúxula. Um japonês estava sobre você, só que não estava te ajudando. Mesmo com você inconsciente, a impressão que dava era que vocês estavam brigando. De repente, o japonês se levantou e balbuciou algumas palavras. A única que consegui entender foi morte. Ele estava com um olhar muito sinistro, como se a coisa que estava em você tivesse sido transferida para ele.
E então, o sujeito começou a andar sem rumo, até que saiu pela porta da ala leste e se jogou contra um carro que passava naquele momento. Morreu na hora, bem na frente da nossa loja. Não pode ser, soltei horrorizada. Meu Deus, outra pessoa morta após um estranho incidente comigo. Pois é, mas não esquente a cabeça. Com certeza, tudo não passou de uma infeliz coincidência. Infeliz coincidência? Fiquei ruminando aquelas palavras durante o restante do expediente até chegar em casa. Como poderia acreditar nelas depois de receber este e-mail naquela mesma noite? Nina, estou muito preocupada. Eu fiquei amiga de duas garotas na internet, Mary e Teresa, que também têm a nossa idade e relatam os mesmos fatos estranhos que vêm acontecendo conosco. O problema é que, como não recebia qualquer resposta de Mary, resolvi ligar logo para ela. Qual não foi a minha surpresa ao saber que ela havia morrido. De repente, perguntei à empregada da casa como havia acontecido e ela me disse que ninguém entendia. Contou que uma única testemunha a viu atravessando uma grande avenida em Londres. Segundo a mulher, ela já havia alcançado a calçada, mas, inesperadamente, um homem a agarrou e se jogou junto com ela na frente de um carro que passava em alta velocidade. Morreram na hora. Ela ia fazer 17 anos daqui a 10 dias. Então, tentei entrar em contato com Teresa e descobri que ela foi encontrada morta no banheiro da própria casa. Morreu por asfixia devido a um vazamento de gás e faria aniversário em 15 dias. Não consegui acreditar. As duas mortas na mesma semana. Foi aí que entrei em pânico. Nina, eu farei 17 anos daqui a 19 dias. Será que eu sou a próxima? E você? Quando faz aniversário? Ana. Minha intuição dizia que algo de muito ruim estava para acontecer. Eu faria 17 anos em 24 dias. Caso viesse a acontecer, a morte de Ana seria a confirmação da minha logo a seguir? Meu Deus, será que devo contar para Estela? Não posso, ela surtaria. Seriam apenas caraminholas da cabeça da Ana? Mas eu também quase tinha sido atropelada. Seria algum tipo de assinatura do criminoso? Seria um psicopata? Ou seriam vários? Será que existe algo em comum que nem suspeitamos? Chacoalhei a cabeça e respirei fundo, não permitindo que meu estado nervoso ganhasse espaço em minha mente. Deixe de bobagens, Nina. Existem milhares de garotas da mesma idade que você pelo mundo. Você está ficando paranoica, isso sim. Na tarde daquela terça-feira, cheguei ao trabalho extremamente tensa. Temia tomar conhecimento das consequências da desastrosa confusão da véspera. Aí está ela, exclamou Bob. Aplausos para a garota propaganda da loja. Rose pulava de tanta excitação. Com certeza devo ter feito cara de paisagem, ou seja, fiquei paralisada e muda com a cena diante de mim. Garota propaganda? Indaguei perplexa. Sim, lindinha, continuou Rose. Graças à confusão de ontem, a loja hoje apresentou o recorde de vendas. Achamos que elas serão ainda maiores no seu turno, porque vão querer ver a garota do momento. Nossa loja saiu nas manchetes de todos os jornais. Eu perdi a cor e engoli em seco. Eu apareci no jornal? Tentei disfarçar o pânico em minha voz. Infelizmente não, concluiu Betty com a expressão arrasada. Respirei aliviada. Se Stella me visse na TV sendo atacada por um japonês suicida, seria o nosso fim em Nova York. Graças aos céus, o expediente foi tranquilíssimo, e estava quase terminando quando uma voz macia soou bem atrás de mim. Olá, Nina. Era Kevin, usando uma camisa de botão rosa claro, calça jeans e mocassins beges. Ele estava mais lindo e angelical do que nunca. Oi, gaguejei para variar. Tudo bem? Tudo ótimo. Você por aqui de novo? Meu coração bombeava mais sangue do que o normal, e senti minhas pernas tremerem de excitação. O que ele estaria fazendo aqui novamente? Teria vindo por minha causa? Tentei segurar a onda. De novo? Sim, você esteve ontem aqui, não é? Quero dizer, durante a confusão. Confusão? Ontem? Infelizmente não. Kevin respondeu apressado, e antes mesmo que eu pudesse contestá-lo, abriu aquele seu anestésico e luminoso sorriso e me deixou sem ação diante de uma proposta inesperada. Eu gostaria de saber se você tem algum compromisso após o expediente. Perdi a voz e ele se adiantou ao ver meu estado catatônico. Posso te dar uma carona? Uma carona? Quase engasguei. Droga, eu parecia uma imbecil na presença dele. Claro! Que horas termina seu expediente? Já terminou. Só falta concluir esta venda e... Então te espero lá fora.
e me lançou uma piscadinha rápida. Ok, respondi robotizado. Caramba, ele era um cara sem rodeios. Liguei rapidamente para a Estela e lhe disse que me atrasaria um pouco. Por sorte, ela andava de ótimo humor. Quando saí, Kevin já me aguardava em pé, encostado em um carro estacionado no outro lado da calçada. Uau, um Ford Mustang azul escuro novinho em folha? Ele se despedia de um garoto quando me viu chegar. Ah, este é Sebastian, um amigo meu. Sebastian, esta é a Nina. Apresentou-nos com seu jeito educado de sempre. Olá, Nina. O amigo se apresentou. Ele era magro, alto e com um quadro de calvície bem avançado para a idade. Oi, respondi. Viajo depois de amanhã, cara, disse Sebastian. Vou fazer um mochilão com um brother por países exóticos, mas começo e termino pela Espanha. O garoto deu um tapinha nas costas de Kevin e fez um breve aceno de cabeça para mim. Eu retribuí e tornei a olhar para Kevin, que, como sempre, estampava um enorme sorriso. Finalmente, ele soltou feliz. Não quer dar uma carona ao seu amigo? Perguntei, tentando esconder meu estado de ansiedade por estar a sós com ele. Claro que não. Ele fez uma cara marota e acrescentou. Ele vai se encontrar com a namorada agora. Ah, não nos víamos há um bom tempo, explicou. Nós temos parentes em comum na Europa. São da mesma família? Mais ou menos. Quer tomar um sorvete? Eu assenti e fomos caminhando até uma sorveteria super bacaninha a 2 quadras do meu trabalho, com piso, paredes, mesas e cadeiras brancas. Todo o destaque ficava por conta do balcão de vidro, que expunha um arco-íris feito pelas chamativas cores dos exóticos tipos de sabores. Vou pedir um de pistache com gengibre, adiantou-se ele. Qual sabor vai querer? Chocolate africano. Balbuciei e ele sorriu. Eu ainda estava abobalhada demais e não conseguia acreditar que me encontrava ali sozinha com ele. Aquilo era um encontro? Sem perceber, eu me peguei hipnotizada apenas em observar a desenvoltura com que ele pedia e pagava os sorvetes. Kevin era extrovertido, bem-humorado e, para o meu desagrado, rapidamente já tinha conquistado a simpatia dos atendentes do lugar. Quer tomar aqui ou prefere caminhar um pouco? Perguntou de maneira gentil. Prefiro caminhar, respondi de imediato, após identificar a fisionomia animadinha das atendentes. Fala sério, eu mal o conheci e já estava com ciúmes? Está gostando do colégio? Começou ele. Estou amando o colégio desde o dia em que você apareceu. Estou, mas preciso colocar muita matéria em dia. O colégio aqui é bem mais puxado do que o de Amsterdã. Sem fome, remexia no sorvete. Estava tão nervosa que meu estômago tinha encolhido ao tamanho de um grão de mostarda. Você morava em Amsterdã? Ele arregalou os olhos. Uau, você é de lá? É uma longa história, Kevin. Suspirei. Quem disse que eu tenho pressa? Ele piscou e eu corei. Jamais poderia imaginar que um dia eu gostaria de resumir toda a complicada história da minha vida de errante para alguém. Kevin aniquilou minhas certezas. Ele era um ouvinte tão lindo, tão atento e animado que eu tinha a sensação de que estava narrando uma incrível história de ficção. Estar ao seu lado era tão agradável que o tempo passou sem que eu me desse conta. Acho que está ficando tarde e preciso levar você para casa, sã e salva, suspirou ele, limpando com delicadeza o sorvete que havia caído em meu queixo. Estremeci com o seu contato e a senti sem graça. A rua onde eu morava era muito calma durante o dia, e como já passava das 11 da noite, ela estava praticamente deserta quando chegamos. Após estacionar o Mustang azul próximo ao meu prédio, nossos assuntos se esgotaram. Estávamos os dois ali, completamente mudos. Talvez ele estivesse tão nervoso quanto eu. Tentei engatar uma ou outra conversa, mas nada parecia fluir. Por fim, comecei a falar da minha falta de sorte e o quão grata eu era por ele ter me salvado daquele quase atropelamento. Tive a sensação de que era o assunto pelo qual ele esperava com ansiedade. Você fica tonta com muita frequência? Perguntou. Já tive algumas tonturas na minha vida, mas nada como agora. Abaixei a cabeça sem graça, mas pelo canto dos olhos dava para ver que ele me observava com atenção. Sabe, Nina, estou um pouco preocupado com você, disse num tom baixo. Gentil, ele passou as costas de suas mãos pela minha bochecha. Por causa dessas tonturas? Não precisa eu... Também por isso, mas porque ouvi uma coisa que me deixou grilado, sei lá. Sua voz saiu mais baixa ainda. Agora é ele quem estava sem graça. O que você viu? Sabe aquele tal do Richard? O mal encarado? O que tem ele? Kevin respirou fundo.
Refletiu por um instante e assentiu com a cabeça. Nada, é que meu coração dava cambalhotas de alegria. Ele teria, tipo, ciúmes de mim? Não gostei dele logo de cara. Ele tem um olhar que me dá calafrios, assinalei. Calafrios? Havia curiosidade em seu semblante. Por aí. Não me sinto nada bem perto dele. É, isso acontece comigo também. Jura? Estava surpresa com aquela confissão. Não gosto do jeito dele. Suas bochechas vermelhas fizeram meu coração saltitar. Sim, ele tinha ciúmes de mim. Sua fisionomia ficou repentinamente rígida. Como eu vou te contar isto? Contar o quê? Ele desviou o olhar do meu. Por favor, fale, insisti. Nina, eu. Respirou profundamente. Eu não tenho como provar o que eu digo, mas tudo me faz crer que o Richard é algum tipo de psicopata. Meu estômago se revirou. Eu não havia ligado os fatos. Soltou pensativo. Então, finalmente compreendi. Semana passada, quando eu caminhava pela Lexington, vi o sujeito agindo de forma suspeita com uma senhora que atravessou o seu caminho. De início, achei que tinha imaginado coisas, mas aí, depois de ontem, tudo fez sentido. Eu o acompanhava sem conseguir assimilar o que me dizia. Ele se adiantou em explicar. Eu acho que ele também tem alguma coisa a ver com aquele incidente que você sofreu na avenida em frente à escola. Disparou. Mas como? Balbuciei atônita ao sentir minha garganta se fechando. Eu não vi. Kevin fechou os olhos com força. Mas eu vi o esquisito naquele dia. Só que eu não conheci o cara naquela época. Não liguei os fatos. Você viu o Richard? Ele assentiu com a cabeça. Você não disse que se sentia mal perto dele? Com calafrios? Então, você não sabe que existem pessoas que têm o poder de afetar mentalmente a psique de outras, fazendo com que cometam atos estranhos e inexplicáveis, inclusive suicídios? Não é possível. Deixei escapar meu pânico. Sim, Nina. Eu já li sobre isso e é perfeitamente possível. Eu acho que é o que vem acontecendo com você. Foi o que eu presenciei ontem lá no seu trabalho. Ontem? Então você. Sim, por isso fiz questão de aparecer hoje. Eu não queria te assustar ainda mais, mas você precisava saber. Ele olhou pela janela, como se procurando as palavras corretas. Me desculpe por ter mentido hoje mais cedo. Tudo bem. Murmurei, mas no fundo sentia que não estava nada bem. Tinha a sensação de que Kevin me omitia informações importantes. Estaria evitando me deixar ainda mais assustada? Este convite de hoje era para ter acontecido ontem, confessou baixinho. Assim que cheguei à loja, fiquei muito assustado com o que vi. Suas palavras me açoitavam. O que você viu, Kevin? Indaguei apreensiva. Aquele garoto encarando você de um modo muito assustador, enquanto balbuciava palavras indecifráveis. De repente, um inesperado tumulto se formou e você. Eu o quê? Você entrou numa espécie de hipnose, transe ou coisa do tipo. Quando tentei te socorrer, senti que algo me repelia, me paralisava. Fiquei completamente sem ação, mas Richard percebeu que eu o tinha visto. Não sei se foi isso que o impediu de ir adiante. Só sei que o coitado do japonês não teve a nossa sorte. Como é que é? Ele estava querendo dizer que Richard manipulara minha mente e daquele turista também? Meu cérebro me obrigou a rechaçar a insana ideia da cabeça. Até podia fazer algum sentido, mas era loucura demais. Inclusive para mim, uma pessoa acostumada com coisas estranhas. Eu era uma pessoa estranha, e se retirasse as lentes, ficaria bastante assustadora. Senti um frio intenso percorrer minha barriga ao me recordar da questão mais preocupante de todas. O que aconteceria quando Kevin visse meu defeito de nascença? Ainda estaria interessado em mim ou surtaria quando se deparasse com as minhas pupilas verticais? Não vai acontecer nada com você. Ele já viu que estou de olho nele, que estou contigo. Tremi quando ele segurou uma de minhas mãos e me resgatou de meus próprios tormentos. Meu corpo respondia de modo involuntário a qualquer contato com o dele. Comigo? Sim, Nina, com você. E abriu outro lindo sorriso que me fez enrubescer. Agindo por conta própria, minha razão ralhava comigo. Advertia-me que já era tarde, que eu precisava entrar e que se Stella resolvesse aparecer, eu estaria em maus lençóis. Apesar da tremenda vontade de ficar ali com ele, resolvi não arriscar. Kevin, eu preciso entrar. Balbuciei sem força, olhando para os nossos dedos entrelaçados. Não tinha coragem de soltar a minha mão da dele. Naquele momento, havia deixado minhas preocupações e a descabida teoria de Kevin de lado. Eu queria que ele parasse de falar e começasse a agir. Droga,
Será que não estava na cara que eu era afim dele? Imagino. Então ele se inclinou, beijou minha bochecha e tornou a se afastar, liberando para minha tristeza a sua mão da minha. Ah, não, só isso? Boa noite. Durma bem e tente não esquentar a cabeça, ok? Disse ele com um sorriso tímido nos lábios. Ok, tchau então. Respondi decepcionada, desejando que ele deixasse sua timidez de lado e se despedisse de mim de um jeito bem mais interessante que aquele. Ele ficou parado, ainda sorrindo. Seu semblante denunciava que ele queria algo mais, mas que estava sem coragem de ir adiante. Eu estava na mesma situação. Ao abrir a porta do carro, ele novamente me chamou. Nina. Sim. Quando tornei a me virar, ele já estava bem próximo do meu corpo. Sem deixar de sorrir para mim, ele acariciou meu rosto lenta e cuidadosamente. Ele ia me beijar? Senti sua falta essa semana. Fiquei com muita raiva daquele sujeito por ter colocado você nessa suspensão ridícula. Seus lindos olhos verdes brilharam e suas bochechas coraram no mesmo instante. Ele estava se declarando? Volto depois de amanhã. Sorri e tentei disfarçar o tremor que me invadiu quando os olhos vidrados de Kevin passearam pelo meu rosto e desceram pelo meu pescoço. É muito bonito, disse ele segurando o meu cordão. Foi presente de minha mãe. Respondi quase sem respirar. Para dar sorte. Sortudo é o cordão, Nina, confessou baixinho e meu coração foi à boca de emoção. Engano seu, murmurei. Tenho imã para acidentes. Ele meneou a cabeça. Desde o dia em que te vi, eu soube que você era uma garota especial. Sussurrou olhando bem dentro dos meus olhos. Sim, ele estava se declarando. Kevin delicadamente aproximou seus lábios dos meus, quentes e gentis. Senti uma breve tontura, mas fui sugada daquele inebriante momento por uma buzina estridente, seguida de um ofuscante farol, quebrando o silêncio da rua e o nosso clima. O escandaloso veículo estacionou a alguma distância atrás de nós. Kevin se recompôs meio assustado. Está tarde. Acho melhor você entrar, Nina. E sem sucesso tentou checar o retrovisor. Seus olhos contraíram assim que deram de cara com a luz refletida no inoportuno farol alto. Quer sair amanhã? Perguntou visivelmente agitado. Quero. Te pego no mesmo horário. Ok. Despedi-me quase sem enxergá-lo. Olhei para trás, mas não consegui ver o maldito carro que havia interrompido meu primeiro beijo. A luz era tão potente que embaçou minha visão, e embaçaria muito mais coisas.